Oi, gente! Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o 11º episódio da segunda temporada de And Just Like That, que é o season finale, né? Ou seja, o final aqui dessa segunda temporada. E para celebrar, né, gente, coloquei até uma roupa aqui meio brilhosa, né, para entrar nesse clima de final de temporada. E também para celebrar a festa que tá tendo, né, dentro desse episódio aqui, a festa aqui na casa da Carrie, que eu achei bem legal, né? E também comemorar o fato de que a gente teve a confirmação da terceira temporada de And Just Like That. Então sim, né, a gente vai ter uma continuação, vai ter uma terceira temporada. Eu fiquei muito feliz com essa notícia. A gente ainda não sabe, né, quando essa temporada será lançada. Acho que provavelmente vai ficar, né, para 2025. Mas eu já fiquei super feliz, né, que a gente teve a confirmação de que essa temporada vai existir. Eles não estão podendo agora, né, escrever a temporada, fazer o roteiro nem nada, porque tá tendo uma greve em Hollywood, né, greve de roteirista, greve de atores, enfim. Então vai demorar um pouquinho, mas depois que essa greve for resolvida, né, que eu espero que seja resolvida logo, né, porque tá sendo uma situação muito difícil para o pessoal que tá protestando também, né, porque eles não estão ganhando dinheiro esse tempo todo que eles estão, né, em greve. Então, assim, espero que isso se resolva logo em Hollywood, né, que todo mundo possa ficar bem, né, ter melhores condições de trabalho, enfim, e que a gente possa ter a série continuando, né, de fato, que eles comecem a fazer o roteiro da terceira temporada para gravar o mais rápido possível e a gente ver os episódios o mais rápido possível também, né. Mas então, né, agora vamos começar a falar sobre o episódio em si, agora que eu já expliquei pra vocês, né, todos os motivos que a gente tem pra celebrar. Aqui a gente vai logo ter, né, gente, no início do episódio, a participação da Samantha Jones. E, gente, foi muito legal. A cena, como a gente já sabia, né, ela foi bem curtinha. A gente já sabia que ia ser uma cena curta, que ia ser uma participação, que não ia ser uma coisa super longa, né, que ela ia ficar o episódio todo. Enfim, a gente já sabia que ia ser uma cena só. Mas, na minha opinião, foi uma cena que foi muito boa, achei super legal, né? Ela tá conversando ali com a Carrie, né? A Samantha, ela liga pra Carrie pra falar, né, que infelizmente ela não vai poder ir ali no jantar que tá tendo na casa dela, né? Como se fosse uma última ceia, né? Pra se despedir ali daquele apartamento dela tão clássico, né? De toda a história de Sex and the City. E aí a Samantha, ela ia pra lá fazer uma surpresa, né? Ela conta que Miranda e Charlotte falaram pra ela que a Carrie tá fazendo tudo isso. E a Samantha ia pra lá, né, de surpresa e aparecer no jantar. Mas, infelizmente, né, teve um problema ali na viagem dela, no voo dela. O voo dela foi cancelado. E ela não teria tempo de ir pra Nova York depois, né, em outro momento, porque ela diz, né, que ela já teria que voltar pra Londres, né, logo no dia seguinte. Enfim, assim, uma viagem bem rapidinha só pra ir e voltar. Como o voo dela deu errado, ela não vai conseguir ir. Mas ela liga pra Carrie, né, ela pede pra Carrie colocar ela no Viva Voz pra ela falar, assim, pro apartamento, né, que foi incrível tudo que elas viveram ali, né. Então, achei, assim, super legal. E, especialmente, né, o que eu mais gostei dessa cena é que essa cena basicamente estabelece novamente, né, mais uma vez, a amizade entre elas. Porque eu acho, assim, que a Samantha Jones ela é uma personagem que faz falta, né, pra algumas pessoas mais do que outras. Pra mim, particularmente, eu acho que And Just Like That, a série, já tá boa o suficiente mesmo sem ela. Eu não acho que, né, a ausência dela estragou a série nem nada, né, apesar de que tem uns fãs da atriz, né, a Kim Cattrall, que ficam esculhambando, né, And Just Like That, detonando todas as atrizes, enfim, porque só se importa com ela. Eu acho essas pessoas ridículas, né, mas enfim, o fato é que And Just Like That tá seguindo sem ela. Eu acho que a série sobrevive bem sem ela, mas ainda assim, é uma personagem que é icônica e que foi legal ela ter essa memória aqui, que foi bom a gente ter a amizade dela sendo estabelecida mais uma vez, porque antes a gente tava com aquela ideia, né, de que elas tinham brigado e que tinham se separado. E aí no decorrer da primeira temporada, a gente viu a Carrie e a Samantha, elas começando a se falar ali pelo celular, mandando mensagem, enfim, né, no final da temporada elas dizem que vão se encontrar, né, pra conversar, mas isso não aparece no episódio. E depois a Samantha, ela não foi tão citada durante essa temporada, né, eles até chegam em algum momento a falar o nome dela, enfim, mas não falou muito sobre como estava a relação dela com a Carrie até esse momento aqui, que pra mim basicamente estabeleceu que elas estão vivendo ali como amigas, como elas sempre foram, sabe? Achei que a conversa delas foi muito natural, foi uma coisa assim, não foi como se fosse um grande auê, sabe? A Samantha Jones ter aparecido nela, ter conversado com a Carrie. Foi como se fosse uma conversa comum entre amigas, né? Foi especial pra gente, porque a gente sente falta da personagem, mas dentro da série foi uma coisa normal do dia a dia, cotidiana. Então estabelece que esse tipo de diálogo entre elas, esse tipo de conversa, está sempre acontecendo, né? Mesmo que não apareça em tela, elas estão sempre se falando. E aí eu acho que essa coisa, né, dela não estar participando da série porque ela está em Londres, né, e não por causa da briga, faz sentido, né? Ela teve a oportunidade da carreira dela, ela sempre foi uma mulher que teve, né, uma carreira, assim, muito importante, que ela sempre, né, trabalhou bastante, né? Ela é quase estilo a Miranda, não chega a ser feita a Miranda ela costumava ser mais focada no trabalho, mas a Samantha, né, ela também sempre foi uma personagem, assim, muito profissional, que fazia coisas incríveis, enfim. Então, a ideia de que ela está lá em Londres trabalhando, pra mim, tá ótima. Eu fiquei feliz que essa questão da briga que elas tiveram já foi resolvida, já foi esquecida, e é isso, enfim. Né? A mesma coisa que já aconteceu na série clássica também, às vezes elas brigam
brigavam, discutiam, se resolviam e era isso, né? Então eu fiquei super feliz que aqui basicamente estabeleceu que elas estão resolvidas, que a amizade delas ainda é forte, que elas se importam muito uma com a outra e que de vez em quando for possível, elas vão acabar se visitando, elas vão acabar se vendo, mesmo que não apareça de fato nos episódios, já que a atriz Kim Cattrall não quer nem aparecer, não quer retornar, não quer interagir com a Sarah Jessica Parker, mas já fica na nossa cabeça, né? Já fica estabelecido aqui que essa amizade continua. Então achei que isso foi bem legal. E depois, né, gente, no decorrer do episódio todo, basicamente o que a gente vai ver é a festa da Carrie. Eu devo confessar pra vocês que eu achei esse episódio um pouco fraco, né? Eu tava esperando mais, eu tava com mais expectativa, achei que o episódio ele foi muito simples. Inclusive, eu acho que eles deveriam ter feito um lançamento duplo na semana passada, junto com o episódio 10, já lançar esse aqui, assim como eles fizeram no início da temporada, né? Que eles lançaram o episódio 1 e 2 juntos. Eu acho que o episódio 10 e 11 deveriam ter sido lançados juntos também, porque pra mim eles é como se fosse uma coisa só, né? Que acabou ficando um pouco longo e eles dividiram em dois. Mas esse episódio aqui, eu sinto que ele não tem muita história sozinha dele mesmo, né? Basicamente foi só a finalização de tudo que a gente já tinha visto sendo abordado no episódio da semana passada. Então, por exemplo, a gente tem, né, aquela coisa de que a Miranda, ela queria se reconectar, né, com o Steve e com o Che Dias, porque ela não queria mais, né, ficar brigando com os seus ex e abandonar os seus ex. A história dela aqui é basicamente a mesma coisa, né, então a gente vê ela indo conversar com o Steve, né, a cena deles é bem legal, eles decidem que eles vão continuar sendo amigos, né, mesmo que eles não estejam namorando, não estejam no relacionamento. Então, foi super legal. O Brady acaba vendo ali os dois conversando juntos, os dois se abraçando, o Brady fica super feliz, ele sorri, né? Finalmente os pais deles ali pararam de brigar. Então, teve a conclusão disso. A gente também vê, né, Miranda e Che Dias se reencontrando no jantar da Carrie. E aí eles estão ali, tem uma conversa, né? Enfim, Miranda meio que acaba perdoando o Che Dias. Che Dias fala que se arrependeu de fazer aquelas piadas, que não vai mais nunca fazer piada com aquilo, né? E isso basicamente foi resolvido também ali bem rapidinho, né? Além disso, a gente tem depois, né, no final do jantar, a Miranda ela acaba tendo uma oportunidade ali de um caso que ela estava trabalhando, né, no trabalho que ela tá fazendo aqui, que ela teria que aparecer na televisão, né? Que no caso a chefe dela teria que aparecer, mas não poderia. E como ela também tá sendo muito boa no trabalho dela, né? Enfim, acabam pedindo pra ela ir no lugar. Então ela vai lá na televisão, né? Na BBC, e ela se apresenta ali, ela grava. E ela é maravilhosa, perfeita, né? Incrível. Achei muito bom ela ter tido aquela oportunidade, porque a gente sabe que ela é uma ótima profissional. Foi super legal aqui, né? Nesses últimos episódios a gente vê ela voltando a trabalhar, voltando a ter aquela garra. Então achei maravilhoso. E ainda por cima, né? No programa lá de TV que ela participa, ela acaba conhecendo uma moça, né? Mostra elas duas depois saindo pra jantar. Enfim, acho que elas podem acabar sendo um casalzinho, né, lá na terceira temporada. Aqui a gente não chega de fato a ver elas se beijando, se pegando nem nada, mas já deixa aquela coisa no ar, né, de que a Miranda agora está pronta para novas aventuras amorosas. Já a história da Charlotte, né, também continuando aquela coisa. Aqui a gente vê ela acordando, né, com ressaca depois da noite dela, depois de ter vendido aquela arte, né, da galeria para Sam Smith, né, então ela tava super feliz. Enfim, aqui ela acorda, aí o Harry vai lá acordar ela, porque o Anthony queria conversar com ela ali, enfim. E aí o Harry, ele acaba também reclamando, que ele fala, nossa, tô fazendo tanta coisa aqui, eu tô resolvendo tanta coisa em casa. E ela fala, ó, peraí, que isso aí tudo tá te reclamando é metade do que eu fazia, porque antes a Charlotte resolvia tudo que era coisa da casa, né? E o Harry era com o trabalho dele, as crianças com as coisas que tem que fazer na escola, e a Charlotte cuidava de todo mundo. Então agora que ela tá trabalhando, meio que dividiu metade por metade. Então ela fala assim pro Harry, olha, você tá fazendo metade do que eu fazia, já tá reclamando? Tipo, como assim? Vamos acordar. Porque eu estou fazendo meu trabalho, eu sou boa no meu trabalho, e eu quero me divertir, quero fazer minhas coisas, né? Quero ter orgulho de mim mesma, e não vai dar tempo dela resolver tudo pela família toda, eles vão ter que também resolver, né? Então eles tiveram essa conversa, né? Que, como eu falei, basicamente é concluindo, né? Dando o ponto final na coisa que já estava sendo discutida lá na semana passada. Então o Harry é que ele entende, a gente vê que o Harry, né, ele compra um celular novo pra ela, a gente queria ter o dinheiro que essas mulheres têm, porque assim, como eu falei no vídeo da semana passada, se eu perder o meu celular, lascou, porque eu faço tudo no celular, gente, eu não tenho dinheiro pra comprar outro, de jeito nenhum. A próxima história que a gente tem, né, é da Lisa. A Lisa, que basicamente foi ela lidando com o fato dela ter perdido o bebê, que basicamente estabelece que, de fato, ela perdeu o bebê mesmo, né, ela tá bem triste, ela tá se sentindo culpada também, porque a gente sabe que quando ela descobriu que ela tava grávida, ela tava bem nervosa, sem saber se ia dar certo ela ter aquele filho ou não, por causa do trabalho, por causa da carreira, por causa do dia a dia, né, do cotidiano, da idade dela, e enfim, da fase que ela tá da vida, das coisas que ela tá conquistando. Ela ficou pensando, né, será que a gente pode ter uma criança nova nesse momento? E ela acabou perdendo a criança. Então ela fica se questionando, será que foi esse desespero dela, esse pensamento dela de que talvez ela não quisesse ter esse filho, que acabou fazendo ela perder o bebê, né? Então ela fica sentindo essa certa culpa, mas aí ela conversa ali com o Herbert, né? Eles têm ali uma conversa, eles começam a se sentir um pouco melhor, começam a lidar com aquela situação, né, com essa perda desse bebê, e falam tipo, não, foi uma coisa que aconteceu, você não deve se sentir culpada, né? Não foi porque ela tava pensando, é normal os dois terem medo daquilo acontecendo, deles terem um filho agora.
Então, basicamente, foi a conclusão disso também, né? Achei que foi legal, né, a gente ter esse pensamento dela, pelo menos pra não ser uma coisa assim que ficou abandonada, né? Então, nesse sentido, foi legal da gente ver aqui essa conclusão, esse ponto final, né, dessa narrativa, dessa história, pra gente ver como ela se sentiu depois disso. E, inclusive, eu até fiquei me questionando. Ela não tava muito querendo, assim, ter filho, mas eu fiquei achando que depois dela, né, ter ficado grávida e ter perdido, talvez ela comece a ficar pensando nessa coisa de ter um bebê. Então, eu acho que talvez ela até tente engravidar de propósito, futuramente, né, depois que ela terminar esse projeto dela, né, do filme dela, que agora vai se tornar uma série de 10 partes. Eu acho que talvez depois que ela fizer isso, e depois que o marido dela fizer toda a questão ali do trabalho dele na política, enfim, talvez eles até tentem mais uma vez ter um bebê, porque eu acho que ela ficou meio sentida com essa perda, né, enfim, então achei que foi interessante, né, essa história. Aí a outra trama que a gente também teve, né, sendo concluída aqui, foi a do Anthony com o Giuseppe, né? Aqui, basicamente, a gente vê a continuação daquela coisa, se ele vai, né, tentar ser passivo ou não ali na relação, né? Inclusive, quando ele vai visitar a Charlotte, né, no início do episódio, que ela tá lá acordando de ressaca, né? Era isso que ele queria conversar com ela, mas ele acaba não conseguindo conversar com ela, né? Porque ela ainda tá bem mal, tá bem cansada. Mas ele tá se questionando se ele vai, né, se abrir dessa forma ou não. Basicamente, a história que a gente vê aqui do Anthony é a dificuldade dele, né, se abrir para o Giuseppe, né? E a questão da relação deles na cama acaba sendo um reflexo da relação deles, né, no dia a dia dele, sabe? De coisas que o Anthony, ele tem certa dificuldade para se abrir em relação aos seus sentimentos, né? O seu futuro e tudo, assim, dele. Ele é um personagem, ele é uma pessoa, assim, que ele tá muito fechado, ele ainda tá com medo dessa relação, ele não sabe se vai funcionar ou não. Então, o Giuseppe, ele acaba falando aqui, né? Que se você não fosse abrir pra mim, de verdade, pra gente viver essa relação, né? E a gente se amar abertamente, enfim, eu não sei se eu vou querer continuar aqui, né? Então, ela até fala que ele tá pensando em talvez voltar pra Roma no mês seguinte. Mas aí o Anthony, ele volta atrás, né? Inclusive, ele acaba falando, né, que ama o Giuseppe, né? Que ele tá apaixonado. Enfim, o Giuseppe responde também. Então, basicamente, o Anthony aqui, ele começa a se desafiar para tentar se abrir para as coisas novas, né? Abrir os seus sentimentos e também abrir suas pernas, como a gente vê no final do episódio, né? Então, achei que foi bem legal também essa conclusão da história deles. Achei esse casal bem fofinho, né? De acompanhar durante esses últimos episódios, né? Então, achei super fofinho o que aconteceu aqui com eles. Depois disso, a gente tem, né, a Naya. A Naya, que foi uma personagem, gente, que ela foi, assim, bem mal utilizada no decorrer dessa segunda temporada. Ela aparece pouco, a história dela não foi muito bem desenvolvida, mas eu cheguei a ver na internet que parece que a atriz que faz o papel da Naya, ela estava ocupada com outra coisa que ela estava tendo que fazer, ao mesmo tempo em que estavam rolando as gravações da segunda temporada. Então foi por isso que a personagem não apareceu tanto, mas eu ouvi dizer também por aí na internet, né, que o plano deles é na terceira temporada trabalhar melhor a história dela, porque na terceira temporada, possivelmente, ela vai estar com um tempo mais livre para se dedicar à série de And Just Like That, né? Então ela vai ter mais cenas, vai ter mais desenvolvimento. Então eu achei que isso foi legal, né? Mas de qualquer forma aqui a gente vai ver, né, que ela conseguiu uma oportunidade ali do trabalho dela. Até esqueci direito que foi, gente, a oportunidade que ela ganhou. Foi uma coisa que foi super legal, mas que eu achei que surgiu meio do nada, porque foi uma questão que não tinha sido abordada, discutida nos outros episódios, que sequer era uma possibilidade dela conseguir essa oportunidade aí. Eu achei que foi uma coisa assim bem do nada que surgiu aqui nesse último episódio, só pra dar um sucessozinho ali pra ela profissional, e aí acarretar, né, na reflexão dela sobre como o sucesso profissional apenas não deixa ela totalmente feliz. Ela ama muito a profissão dela e tudo que ela faz, mas ela queria ter alguém para dividir aquele sucesso, né? Ela queria ter alguém para contar, né, o que ela conseguiu, o que ela conquistou, então ela sente falta de ter um amor. E aí, quando ela vai, né, gente, pra festa lá da Carrie, na casa da Carrie, que a Carrie já tava falando vários momentos, né, que ia ser uma festa bem chique, que ia ter lá o cozinheiro, enfim, o chefe. Acaba que esse chefe, né, gente, é um cara, né, um rapaz que a Naya já havia conhecido lá no início da temporada. Se eu não me engano, foi no episódio 2. Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi no episódio 2. Que ela tá, né, num bar, num restaurante, enfim, alguma coisa, e ele vai e senta do lado dela, né, e naquele momento ela não tinha se separado ainda totalmente do marido, eles não estavam mais morando juntos, mas ainda tava naquela questão ali, ela sem saber se eles iam se divorciar ou não, se de fato cada um ia seguir em frente ou não, e aí depois, durante aquele episódio, é que ela descobre que ele já tá com outra mulher, né, mas naquele momento ela não sabia ainda, então ela tava em dúvida se ela deveria se abrir pra outros caras ou não, se ela deveria esperar pelo marido dela, né, voltar, eles reatarem, então ela meio que não teve a oportunidade de ficar com esse rapaz bonito que ela conheceu, né, naquele bar e restaurante. Mas agora, né, que eles se reencontraram, que ela já tá divorciada, que ela já tá em outro momento, né, e que a gente também já viu que ela já teve outras aventuras românticas, né, no decorrer da temporada aqui, ela já está pronta, né, pra ficar com ele, né, pra conhecer ele, enfim. Então ela já começa a flertar ali com ele, já sei bem legal. E depois que rola o jantar na casa da Carrie, ele acaba indo ficar lá na casa dela, né. Então achei que o que aconteceu com a Naya aqui nesse episódio foi bem legal.
Como eu falei, né, a personagem ela não teve tanto desenvolvimento, não teve tanta participação nessa segunda temporada, mas quando você para pra pensar, né, no início e no fim, pelo menos eu achei que foi coeso tudo que aconteceu. Nessa temporada como um todo eu achei, né, bem coesa. E agora, por último, né, gente, eu quero falar da história da Seema e também da Carrie, porque eu acho que elas têm coisas em comuns, que basicamente é um romance que está sendo interrompido momentaneamente, mas que elas têm fé que em algum momento, né, elas vão voltar a estar com o cara amado, né? Então, a Seema, como a gente viu, ela percebeu que ela tá se apaixonando muito pelo Ravi, né? Ela acabou falando pra ele, né, que amava ele. Ele também respondeu de volta que amava ela, né? Que eu falei também pra vocês que foi uma coisa que eu queria que a gente tivesse visto se desenvolver melhor, porque ele apareceu, né, faz poucos episódios que esse personagem surgiu e agora eles já estão, assim, se amando. Mas, enfim, eu acho que a Seema, ela merecia esse amor, mas ela ainda tá muito insegura com ele, porque a gente já sabe, né, que ele fica o tempo todo no celular, ele fica o tempo todo ocupado com trabalho, coisas que ele tem que fazer. E aqui ele descobre que ele vai ter que viajar para outro canto, né, para gravar um negócio lá do filme dele, e ele não vai estar com ela durante 5 meses. E aí, assim, ela fica, né, muito nervosa com essa questão, mas ela tá muito apaixonada por ele. Ele também fica sempre insistindo, né, sempre falando que está apaixonado por ela também, que ele gosta dela de verdade, que ele quer ficar com ela, né, e que eles têm essa coisa, né, profissional, que os dois precisam se dedicar, porque ele até chega a falar, por que você não viaja comigo, né, por 5 meses? Ela fala, mas eu tenho meu trabalho aqui, eu não vou passar 5 meses longe, né, da minha carreira por causa de um homem, por mais que eu ame você, né? Então eles falam, não, certo, a gente tem nossas carreiras, a gente tem as coisas que a gente tem que conquistar, mas isso não precisa ser um obstáculo pro nosso amor, a gente pode só passar esse tempo, né, separados, e depois a gente se reencontra e a paixão ali, o fogo, vai estar tudo igual como era antes, né? Então eles meio que acabam entrando nesse acordo, a Seema acaba entendendo, né? Ela percebe que de fato aquele cara provavelmente vai ser o cara certo pra ela, né? Que eles vão ficar juntos, que tudo vai rolar, que tudo vai ficar bem. Então assim, eu gosto muito do Ravi, eu espero que na terceira temporada ele apareça mais, né? Que ele tenha mais cena, porque eu acho que o romance dele com a Seema é uma trama que é legal, eu acho que eles têm uma química, eu acho que eles têm uma relação assim que é interessante. Então assim, eu quero que eles apareçam mais numa próxima temporada. E gostei aqui também, né, da maturidade dela no final. Eu achei que no decorrer do episódio ela tava até um pouco assim mais imatura, um pouco mais boba, mas a gente entende que ela nunca viveu uma grande história de amor ainda. Então, por mais que ela tenha muita maturidade em outras partes da vida dela, quando se trata do romance ela não tem tanta, porque ela não tem essa experiência, né? Então no início ela fica toda nervosinha, mas no final, quando ela percebe, não, de fato, eles se amam mesmo, ela acredita e ela sabe, né, que vai dar certo, mesmo com os 5 meses separados. Eu achei que foi um crescimento muito grande da personagem, achei que foi bem legal, né? E é isso, né? Foi assim que a gente se despediu da Seema, né? Ah, e depois ela viaja com a Carrie. Agora que eu vou falar da história da Carrie, que a Carrie também vai ter essa coisa, né, ter que se separar do Aidan por um momento, mas ao invés de 5 meses, vão ser 5 anos. Eu achei, gente, isso é uma coisa assim tão absurda, tão louca, que eu fiquei em choque. Mas eu imaginava que alguma coisa tem que acontecer aqui, porque a história da Carrie estava muito feliz. E aí o Michael Patrick King, né, que é o showrunner aqui da série, ele nunca deixa a Carrie ser feliz por muito tempo. Ele sempre joga uma bomba, né? Então, assim, eu imaginava que o Aidan, ele ia começar a refletir sobre essa relação, se ela ia dar certo ou não, a partir do momento que o filho dele sofre um acidente, né? Mas eu não imaginava que ele ia tomar a decisão que ele tomou. Que ele basicamente diz assim, que agora ele tem que focar nos filhos. Ele quer voltar a morar lá na fazenda onde ele morava, né? E ficar com seus 3 filhos, né? Não só o Wyatt, que é o mais novinho, que foi o que acabou tendo um acidente, enfim. No caso, ele não é o mais novo, acho que ele é o irmão do meio, né? Mas ele também quer ficar com o caçula e com o filho mais velho, que já tem uns 20 anos, parece. Né? Eu pensava que o Wyatt era o mais velho, mas não. O Wyatt, ele é o filho do meio ali. E aí ele quer voltar a ficar com todos esses filhos, com todas essas crianças ali, até o Wyatt completar, né, 18 anos. Ele quer ficar aí até o mais novo também completar 18 anos. Basicamente, ele quer ficar ali a adolescência de todos os filhos até eles ficarem adultos e poderem viver sozinhos, né? Ele dá com as suas vidas, suas coisas, enfim. Né? Ir pra faculdade, essas coisas. Então, ele vai ter esses 5 anos sem poder ficar com a Carrie. A Carrie até fala, não, mas eu posso ir pra onde você tá, a gente pode se encontrar. Ele fala, não, é melhor não, porque aí, né, eu vou estar sempre pensando em você, enfim, é melhor focar nos meus filhos. Eu achei que foi uma coisa assim, gente, que... eu acho que teria outras formas deles terem resolvido essa questão. Eu acho que essa coisa de 5 anos separados foi um drama, assim, que não precisava, né? Mas eu entendo que aqui na série eles gostam de fazer esse drama. Lembrem que com o Mr. Big foi a mesma coisa. A gente demorou muito pra ter a Carrie e o Mr. Big vivendo juntos felizes pra sempre. Eles só viveram felizes pra sempre, né? Assim, no intervalo, né? Nos anos que rolaram entre o final de Sex and the City 2, né? Do filme 2... e o início de Just Like That. Aquele foi o único momento que eles estiveram totalmente felizes e a gente nem assistiu, né? Porque foi no gap, assim, né? No intervalo entre um lançamento e outro. Então, é óbvio que aqui a gente não ia poder ficar só acompanhando também,
né, a Carrie e o Aidan vivendo felizes, então vai ter esse drama aqui. Provavelmente eles só vão ficar juntos, eu acho que esses 5 anos vão se passar quando for o final da história inteira. Eu acho provavelmente, né, a última temporada de Just Like That, o último episódio de tudo, vai ser ela e o Aidan se reencontrando e vivendo juntos pra sempre. Antes disso, é improvável, né, que eles consigam, de fato, ficar juntos, ficarem felizes, que sempre vai ter alguma coisa ali rolando, né, então eles têm essa conversa. Eu gostei também que eles têm essa conversa no apartamento da Carrie, né, o apartamento clássico da série clássica. Então o Aidan, ele acaba voltando para aquele apartamento, né, ele tem a coragem de entrar, eles conversam, né, é bem legal. E também eles têm uma cena de amor bem bonita, né, antes de se despedirem no dia seguinte, cada um seguir o seu caminho, né. Achei que foi muito bonita essa cena, especialmente, né, gente, porque eu achei que a atriz, né, a Sarah Jessica Parker, ela nunca havia se mostrado tanto numa cena. Eu achei isso bem ousado, né? Porque, como eu já falei pra vocês, ela é uma atriz, gente, que ela, dentro da própria cláusula dela, do contrato, enfim, ela sempre teve, né, uma questão ali de que ela não queria se colocar tão nua nas cenas. Isso desde a série clássica de Sex and the City. Então, as outras atrizes se mostram mais e ela não se mostra tanto assim. Mas aqui a gente viu que ela ousou, eu acho que ela viu que era um momento importante da história, né, da gente ver uma noite mais sensual, né, entre a Carrie e o Aidan, antes deles se despedirem, né, por esses 5 anos que eles vão passar sem se ver. Então, eu gostei muito. Achei que foi, assim, bem ousado da parte dela, né, dela mostrar, né, o corpo dela. Porque se ela já era insegura em fazer cenas desse tipo, quando ela era mais jovem, imagina agora, né, na idade que ela tem agora, que a gente sabe que a gente vive num mundo, né, que é sempre criticando o corpo feminino, né, especialmente o corpo feminino de mulheres que são mais velhas. Eu achei que ela foi muito corajosa aqui no que ela fez. E o ator do Aidan também, né, a gente vê que ele parece bem confortável com o corpo dele, né? Ele já apareceu só de cueca, né, no episódio que a gente teve algumas semanas atrás, e aqui ele também aparece semi-nu também. Então a gente vê que ambos são bem confiantes, né, dos seus próprios corpos, e eu acho também que eles se entregam muito bem na cena, né, como os dois atores têm muita química, né, e eles já se conhecem faz muito tempo. Eles acabam, né, conseguindo fazer aquilo parecer muito real e muito íntimo de verdade na cena, né? Então achei que ficou muito bonito, foi muito incrível, muito bem feito. E depois disso a gente vê, né, a Carrie e a Seema juntas na Grécia, né? Elas estão na praia, assim, elas estão viajando juntas, né? Agora que as duas estão sem os seus machos, né? Sem os seus boys. E conversando ali, né, sobre essa espera, como é que vai ser essa espera, né, de 5 meses e de 5 anos. E que a amizade delas vai continuar, né? E foi assim que a temporada acabou, né? Que o episódio acabou. Como eu disse, eu achei que esse episódio, gente, ele não teve muita coisa pra comentar. Tanto é que eu acho que esse vídeo aqui ele vai acabar ficando bem curto em comparação a outros vídeos que eu fiz de outros episódios, né? Eu esperava que o vídeo do último episódio fosse ser o mais longo, porque ia ser o que mais teria coisa pra comentar. Mas não, foi um episódio, assim, bem simples, né? Só, assim, colocando o ponto final de cada tramazinha. No geral, achei essa temporada muito bem pensada. Achei que ela foi coesa. Obviamente, tem defeitos ali, tem uma coisa ou outra que pode melhorar. Eu acho que a coisa que mais me incomodou particularmente foi o tempo que se passava entre um episódio e outro, né? E como coisas, de repente, aconteciam assim do nada, né? Com muita surpresa. Como, por exemplo, o próprio romance, né, da Seema com o Harvey, eu achei que aconteceu muito rápido, né, de um episódio para o outro. Então, eu quero que numa terceira temporada, os episódios, eles contem histórias que sejam mais próximas umas das outras, né, que a gente não tenha uma passagem de tempo tão grande entre um episódio e outro, pra gente conseguir acompanhar melhor, né, cada detalhe ali da vida das personagens. Eu acho que essa basicamente é a minha reclamação. Assim, mas no geral, assim, a temporada muito boa, gente. Excelente mesmo. Foi muito melhor do que a primeira temporada de Just Like That. E eu já tinha gostado da primeira temporada de Just Like That, sabe? Eu não achei que ela foi horrível nem nada. Eu sei que tem gente que odiou, mas eu achei legal, eu me diverti. Mas essa aqui foi ainda mais divertida. Ela foi mais leve, ela foi mais engraçada. Eu achei que aqui também teve mais estilo, mais moda. Foi uma coisa muito mais fashion. Achei que também teve mais eventos interessantes. Teve vários episódios com festa, com jantar chique, né? E elas indo pro Met Gala, né? Então teve muita coisa, muita desculpa, né? Pra elas terem que se arrumar todinhas pra sair. Então eu gosto muito quando isso acontece. A gente também teve, eu acho assim, que muito mais sensualidade, muito mais sexo mesmo, né? Do que a primeira temporada. Na primeira temporada tinha os momentos ou outro. Mas aqui teve muito mais. As personagens tiveram diferentes relações, tiveram vários casaizinhos também, que é uma coisa que a gente não tinha tanto na primeira temporada, né? Porque, por exemplo, na primeira temporada a gente tinha, né, o Harry e Charlotte, né, a Carrie, ela ficou naquela coisa dela tá com luto, e a Miranda conheceu Shea Diaz e começou a atrair, né, o Steve com Shea Diaz. Foi basicamente isso que a gente teve. Mas aqui, né, teve o Anthony com o Giuseppe, aí teve, né, a Miranda, ela começa com o Shea Diaz, depois ela tenta, né, ela tem um encontro com aquela narradora de livro que ela conheceu, né, a mulher que gravava o audiobook. Aí depois,
né? A gente vê que Shediz nesse episódio acaba saindo também com aquela outra pessoa não binária que Elo conheceu. Então, assim, vários casais, várias coisas acontecendo. A Sima também, ela ficou com mais de um cara no decorrer aqui dessa temporada, né? A Naya também, ela ficou com mais de uma pessoa no decorrer da temporada. Então teve muito mais casais, teve muito mais pegação aqui nessa temporada, que eu acho que é uma coisa que faz parte do universo de Sex and the City também, né? Isso ser discutido, isso ser abordado. Então, assim, muito legal de verdade. Gostei também trilha sonora, às vezes algumas participações especiais, tipo Sam Smith aparecer aqui no episódio, achei que foi legal. Achei que foi bonito também, como eu falei, né, conseguirem trazer a Kim Cattrall mais uma vez para aparecer como Samantha Jones e basicamente estabelecer ali que a amizade delas continua. Também achei que eles deram uma finalização, né, uma despedida muito melhor para a história do Stanford do que o que tinha sido feito lá na primeira temporada, né, que basicamente diz que ele vai ficar num templo, né, aquela coisa lá no Japão. Então achei que concluiu melhor essa história, né. Também achei que foi muito bom a gente ver as personagens, elas voltando a ser mais guerreiras, mais ativas e trabalhando e conquistando coisas, enfim. Enquanto na primeira temporada elas estavam um pouco mais assim, mais em casa, mais parada, né? Um pouco mais triste assim na vida delas. Aqui elas parecem estar com mais garra, com mais vontade de viver. Isso foi tudo legal, né? Então, no geral, foi incrível. Né, eu também gostei muito, né, do público que ficou aqui, né, gente comentando e tudo mais. Eu acho que tem algumas pessoas que estão aqui comentando esses vídeos da segunda temporada que também acompanharam os vídeos da primeira, mas eu sei também que tem gente nova que surgiu agora só nos vídeos da segunda temporada, não tinha acompanhado meus vídeos da primeira. E eu achei, assim, muito incrível todo mundo que tá acompanhando, né. Eu acho que sobre os vídeos em si, existem coisas que eu gostaria de melhorar em relação aos vídeos, né, gente. Eu devo confessar que eu tive dificuldade de inserir conteúdo, né, multimídia aqui junto do vídeo. Porque quando eu fazia vídeos de outras séries, tipo, eu já fiz vídeo aqui, né, da série do Chuck, da série de American Horror Story, eu tinha uma facilidade muito maior de colocar imagens do episódio e também trechos mesmo de vídeos do episódio. Mas no caso de And Just Like That, eu tive dificuldade de fazer isso, porque eu não conseguia achar os episódios de And Just Like That na internet, em sites que eu consigo acessar aqui no Canadá. Porque aqui no Canadá, gente, se você for num site assim de torrent, um site pirata, eles percebem onde você tá, eles localizam, você recebe uma cartinha do governo para pagar uma multa. Então aqui a gente não pode baixar coisa pirata, né? Então eu não tava encontrando And Just Like That em lugares que era mais fácil eu tirar, assim, né, tipo, fotos do episódio, trechinhos em vídeo do episódio. Então, eu não consegui fazer isso pra colocar nos vídeos, né? Por isso que os vídeos acabaram ficando, assim, esse formato mais seco, que eu tô só aqui conversando com vocês sem ter nenhuma imagem aparecendo. Enquanto outros vídeos de outras séries, eu consigo colocar muito mais imagem, muito mais vídeo, muito mais coisa, né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que eu quero melhorar, né, fazendo vídeo aqui de uma terceira temporada. E outra coisa que eu quero melhorar também é o meu tempo de resposta em relação aos comentários. Eu sempre fico muito feliz com o entusiasmo de vocês, as respostas. Eu gosto que às vezes vocês fazem, assim, textos bem longos mesmo nos comentários. Então eu vejo que vocês estão, de fato, né, engajando com a série, engajando comigo e com o que eu tô dizendo, né? Então vocês realmente estão participando. Mas às vezes, né, muitas vezes eu acabava demorando muito pra responder, ou então eu respondia, né, 2 semanas depois, enfim. Então isso é algo que eu quero melhorar também, né, o meu tempo de resposta, a minha organização pra responder os comentários. Mas no geral foi uma experiência muito boa. Eu adorei acompanhar essa temporada, adorei dividir a experiência dessa temporada com vocês. E é isso, né, gente? Em breve eu pretendo voltar, né, pra fazer mais vídeos do universo de Sex and the City e And Just Like That, né? Inclusive eu quero fazer um vídeo depois, né, de expectativas pra terceira temporada, coisas que eu quero ver na terceira temporada, né, que eu acho que esse é um tema legal pra vídeo, mas que eu não queria comentar já aqui nesse vídeo aqui, né, o que eu espero da terceira temporada, com mais detalhes, porque eu acho que é bom eu refrescar minha mente, né, parar um pouquinho, pensar, refletir mais sobre essa segunda temporada aqui, né, e ver o que eu gostaria de ver ou não. Mas é isso, né, espero que vocês tenham gostado, deixo vocês por aqui, até mais!